vira para Jesus e fala: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vira para ele e fala: por que você me chama de bom, se bom é só Deus? Mas para herdar a vida eterna, você tem que cumprir os mandamentos. E aí Jesus cita alguns mandamentos para aquele jovem. Fala o seguinte: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem vira para Jesus e fala: mas Jesus, eu já faço isso desde a minha adolescência, desde que eu sou muito novo. E aí Jesus olha para aquele jovem de novo e diz: falta-te ainda uma coisa. Vai, vende tudo que tens. Ele falou que ele queria ficar aqui, só traduzindo, porque ele está acostumado com a língua do galhardo. Jesus vira para ele e fala: vai, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e aí você terá um tesouro do céu. Depois você vem até mim e me segue. O que Jesus fez para aquele jovem foi um convite. Vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres e me segue. E a Bíblia conta que aquele jovem virou as costas e foi embora triste, porque ele era muito rico. Ele não aceitou o convite de Jesus, virou as costas e voltou para casa. Essa passagem é muito legal. Essa passagem é o encontro entre duas pessoas. E a gente vai falar sobre essas duas pessoas aqui hoje. A primeira pessoa era o jovem rapaz. E a gente não sabe muito sobre ele. 3 evangelhos citam essa passagem. A gente consegue pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A gente sabe que ele era rico. A gente sabe que ele era influente. Para aquele jovem chegar até aquele momento, aquele jovem provavelmente foi impactado por Jesus de alguma forma. Ele viu Jesus andando. Talvez ele tenha visto algum milagre, ouviu falar de algum milagre. Ele viu os seguidores de Jesus. Porque em algum momento ele decidiu atravessar aquela multidão e abordar Jesus. Ninguém teria feito isso se não tivesse percebido em Cristo não só sabedoria, não só bons ensinamentos, mas também o próprio Deus ali presente. E a Bíblia conta que esse jovem vira para Jesus e fala: bom mestre. E Jesus vira para ele e fala: por que me chamas de bom, se bom é só Deus? Ou seja, o jovem já tinha reconhecido que Jesus era o próprio Deus. Mas quando a gente olha esse encontro que aconteceu entre Jesus e o jovem rico, a gente percebe que esse encontro é diferente de outros encontros que a Bíblia já citou antes dessa passagem. Por exemplo, um pouco antes, um cego abandona sua capa, vira para Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 10 homens que estavam doentes com uma doença incurável, com lepra, viram para Jesus e gritam de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aquele jovem não clamou que nem esses homens. Esses homens clamaram: Jesus, tem misericórdia! Jesus, me alcança! Aquele jovem não. Aquele jovem sondou a Cristo. Ele fez uma pergunta para Jesus. Tanto ele não clamou, tanto ele sondou, que depois que Jesus responde, ele vira as costas e vai embora, triste com a resposta que Jesus deu. Clamar e sondar são duas atitudes muito diferentes. Quem clama já se entregou, já abriu seu coração. Quem clama, clama porque já percebeu que é incapaz de adicionar 1 minuto que seja na sua vida. Quem clama já percebeu as suas limitações e a sua fraqueza. Quem clama
já deixou tudo para trás. É o que acontece com aquele cego. Primeiro ele larga a capa dele, que era tudo que ele tinha, e depois sai correndo em direção a Cristo, gritando. Se ele quisesse voltar para achar a capa dele, talvez ele nem achasse mais. E essa é a atitude de quem clama. E existe a atitude de quem sonda. Quem sonda quer uma informação. Quer uma informação para avaliar, para pensar, para ponderar. E depois para decidir o que vai fazer. Quem clama está fraco, está desesperado. Quem sonda se acha forte, acha que tem a sua vida sob controle. Paulo disse algo interessante sobre ser fraco, sobre clamar. Ele falou que Deus um dia virou para ele e falou: e Deus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí ele conclui: porque eu percebi que quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Paulo percebeu que quando ele clamava, quando ele não tinha alternativa, ele era forte porque ele deixava Deus tomar o controle da vida dele. Ele clamava porque ele abria o coração dele de tal forma que Deus tinha total liberdade de agir na vida dele. Talvez você tenha entrado aqui hoje se sentindo fraco, se sentindo sem alternativa, se sentindo limitado e incapaz de transformar o seu estado, o estado das pessoas ao seu redor. Saiba você que essa é uma boa posição de se estar na casa de Deus. Porque, como Paulo disse, quando somos fracos, somos fortes. Que essa noite você possa reconhecer ainda mais a sua fraqueza, as suas limitações e a sua incapacidade. E que você possa clamar para que Deus venha te abençoar e venha tomar definitivamente o leme da sua vida. Amém? Mas como falei, essa passagem fala de dois personagens. O jovem, mas também fala muito sobre Jesus. E eu acho que essa passagem é muito rica porque, ao falar de Jesus, ela trata de algumas características de Cristo que são muito importantes para a gente. Pensa bem, Jesus vinha andando com seus discípulos e de repente um jovem para ele para fazer uma pergunta. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que veio ao mundo para livrar toda a humanidade, dá de cara com um jovem que achava que era forte, que achava que sabia o que era melhor para ele, que tinha bons planos, que era inteligente. Um jovem que confiava no seu taco, confiava nos seus bens, no seu dinheiro, que achava que estava no controle da situação. O Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, se encontra com um cara que não sabe nada e acha que sabe tudo. Jesus talvez pudesse ter passado direto por aquele camarada, falado algo do tipo: meu camarada, quando você aprendeu alguma coisa aí, a gente conversa de novo. Tu tá se achando muito, tu não entendeu ainda que tu não é nada, cara, que sua vida passa desse jeito. Mas Jesus faz com aquele jovem o que ele faz com todos nós. Jesus ama aquele jovem. Porque Jesus ama tanto os fracos, os que entendem as suas limitações, quanto os que acham que são fortes, quanto os que acham que estão sob controle. E Jesus amou tanto aquele jovem que ele foi totalmente direto e cirúrgico, no ponto que impedia aquele jovem de avançar nos caminhos do Senhor. Jesus vira para aquele jovem e diz: faz o seguinte, pega tudo que você tem e vende. Depois pega esse dinheiro e dá para os pobres. E depois você me segue.
Eu acho importante fazer um parêntese aqui, porque Jesus não saiu pelo Oriente Médio convidando as pessoas para fazerem votos de pobreza. Todo mundo tinha que vender tudo o que tinha, porque dinheiro é errado. Jesus não fez isso. Jesus fez algo específico com aquele menino, com aquele jovem. Provavelmente porque aquele menino, aquele jovem, confiava demais naquilo que ele tinha. Talvez não fosse só o seu dinheiro, fossem seus planos, sua capacidade, tudo aquilo que ele tinha planejado fazer na vida dele. Tudo isso impedia aquele jovem de andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Mas Jesus ama tanto aquele jovem que ele faz o mesmo convite que ele faz para os fracos e desesperados. Ele vira para aquele jovem e fala: me siga, vem comigo. Só que quando Jesus vira para a gente e fala para a gente seguir ele, ele não fala simplesmente que ele vai andar nos nossos planos, nos nossos caminhos. Ele fala um versículo que a gente lê no retiro, que fica em Lucas 9, 23, que diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não basta seguir a Cristo para o caminho que você acha que Jesus vai andar. Você está indo para cá, você dá de cara com Cristo. Jesus, quero te seguir, vai para lá que eu vou atrás. Não. Jesus vira para a gente e fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer seguir a Cristo é negarmos a nós mesmos. É dizermos não para os nossos planos, renunciarmos às nossas vontades, renunciarmos aos nossos desejos. Depois de negarmos a nós mesmos, Jesus diz que nós temos que pegar a nossa cruz. Pegar a nossa cruz significa encarar os nossos desafios, encarar a dureza, encarar o vento contra, pegar os nossos problemas nos nossos ombros e seguir a Cristo. O que é interessante é que Jesus não alcança só os fracos e desesperados. Esse convite não é feito só para os fracos e desesperados, porque os fracos já negaram a si mesmos no seu desespero e já se viram incapazes de resolver os seus problemas, já negaram a tudo que eles podiam fazer. Esse convite também é para aqueles que se acham fortes, para aqueles que têm planos, para aqueles que acham que sabem o que eles querem. Quando a gente para olhar esse diálogo que aconteceu entre o jovem rico e Jesus, a impressão que eu tenho é que o jovem rico tentou pegar um carimbo de Jesus ali. Ele já seguia os mandamentos, já fazia tudo que ele sabia, que era da alçada dele ali, que ele podia saber que Deus queria. Parece que ele vira para Jesus e fala: pô, Jesus, estou fazendo isso tudo, me dá um abraço aí, um parabéns, um tapinha nas costas, me dá um carimbo aí para eu seguir minha vida, pô. Para eu seguir minha vida com consciência tranquila, sabendo que você está no controle, que tudo que eu estou usufruindo vem dos teus planos, vem dos teus caminhos. E eu estou indo para lá, Jesus, me dá um carimbo que eu posso ir para lá. Me dá um carimbo que é aquilo dali que você tem para mim. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus também. Nós andamos no meio da multidão e nos aproximamos de Cristo. E viramos para Jesus e falamos: Senhor, me dá aquele trabalho ali. Senhor, abençoa o meu trabalho. Senhor, eu quero tanto uma família desse jeito, me dá uma família desse jeito. Senhor, me abençoa assim, me abençoa assado. Me dá isso, me dá aquilo. Somos como aquele jovem rico que diz: Jesus, eu estou indo para lá, Jesus. Dá uma carimbada aí para eu ir contigo, vem do lado, vamos nessa. E Jesus vira para a gente, como ele fez com aquele jovem rico, e fala: meu amigo, eu estou indo para lá. E para você me seguir, você tem que esquecer aquele caminho ali.
Você tem que negar os seus próprios planos, o seu próprio caminho, todo aquele mapa que você já montou, você tem que rasgar ele e vir comigo para aquele lado. Ao abandonarmos os nossos planos, os nossos desejos, ao abandonarmos a nossa vontade, Deus faz promessas para as nossas vidas. Jesus virou para a gente e falou: eu vim para que vocês tenham vida e para que vocês tenham vida em abundância. Basicamente o que ele está dizendo para você é o seguinte: está vendo aquele seu caminho ali? Então, cara, não é a vida abundante. A vida abundante está comigo para lá. Só que para você conseguir perceber isso, para que você consiga usufruir disso, você tem que abrir mão daquele caminho. E talvez você se pergunte: mas Gabriel, o que é uma vida abundante? É uma vida abundante de carro do ano, de ostentação, de dinheiro, de tudo que tem de melhor, de fama? Não, meu irmão. É uma vida abundante de tudo que essas coisas que eu citei não podem te dar. É uma vida abundante de paz. É uma vida abundante de gozo interior. É uma vida abundante de alegria no espírito. E é a garantia da vida eterna. Mas para que você possa usufruir disso tudo, você tem que abrir mão do seu caminho. Que não sejamos como aquele jovem rico, que estava tão agarrado em tudo que ele tinha planejado, em tudo que ele confiava, que não conseguia enxergar que o que Deus tinha para ele era muito maior. Era muito maior do que ele podia planejar, era muito maior do que ele podia pensar, e era muito maior do que ele podia planejar para ele mesmo, no caminho que ele mesmo tinha montado. Jesus tinha para aquele jovem rico uma vida plena, uma vida abundante, que, pelo que a gente vê aqui da história, ele não chegou a conhecer. Talvez ele tenha se arrependido depois e voltado para seguir a Cristo. Mas isso não está escrito aqui na palavra. Que Deus possa colher essa noite os nossos corações um desprendimento, uma vontade completa de segui-lo por onde quer que ele vá. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para a gente cantar uma música.